Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos ao meu canal, a minha mesa de cartas, a mesa de Édela. Muito grata a você que está aqui hoje, a você que maratona os vídeos, que assiste e os outros vídeos já postados anteriormente, que deixa seu like, que comenta, que compartilha, que curte, ou você que simplesmente dá uma passadinha aqui no canal. Te agradeço bastante, viu? Vamos ao tema desse vídeo. Por que brigamos tanto? Sabe aquela situação que você tá com a pessoa, mas sempre surge algum problema, sempre surge alguma briga e você tem a sensação que aquilo é recorrente, mas se você for observar é do nada. Pode até ter um motivo aparente, mas você não entende por que aquilo acontece de forma tão repetitiva. Se você está passando por essa situação, esse vídeo é para você. Eu trouxe aqui 3 opções com os cristais. Na primeira, cianita azul. Na segunda, olho de tigre. E na terceira, isso aqui eu acho que é um granito polido, tá, gente? Uma pedrinha que ela é toda manchadinha, ó, de preto e vermelho, tá vendo? Escolham com tranquilidade, sem pressa, aquela opção que mais chamar a sua atenção, tá? Escolhe sem pressa, pausando o vídeo, pensando nessa situação, tá? Caso você queira escolher mais do que uma opção, esse tema ele permite, tá bom? Porque pode ter mais do que uma situação aí, né, que tá gerando brigas entre vocês, né? Então você pode estar escolhendo, fiquei na dúvida entre a primeira e a segunda opção. Ouça a resposta das duas. Podem ser mensagens complementares ali para vocês. Lembrando sempre que essa é uma leitura generalizada, né? Não se trata de um atendimento particular, não se trata de um atendimento pessoal. Isso significa que as respostas podem ou não fazer sentido com a sua situação. Eu agradeço muito quem puder estar compreendendo isso, tá bom? Se você estiver passando por essa situação com mais de uma pessoa, pode estar escolhendo uma opção, né, para cada pessoa, um cristal para cada pessoa. Eu vou estar dando segmento na leitura. Se você não escolheu, pausa para você escolher. Vamos começar aqui com a cianita azul. Por que brigamos tanto? Por que você briga tanto com esta pessoa? O que está acontecendo aqui? Por que vocês brigam tanto? Responda para quem escolheu a cianita azul, tarô, porque eles ou elas, as pessoas que escolheram esta opção, por que elas brigam tanto? O que desperta tantas brigas na relação, na ligação? Enfim, o que você tem aí com esta pessoa? Que existem tantas brigas entre vocês. Opa! Nossa, a leitura já caiu pronta aqui pelo que eu tô vendo. Deixa eu ver aqui. E caíram 4 cartas, olha só. Peraí. A primeira é essa, temperança. O rei de paus. O 4 de espadas. E a carta do 6 de copas. Gente, aqui eu tô vendo que vocês brigam muito por questões do passado que não foram bem resolvidas, que não foram esquecidas, que não foram transformadas, que não sofreram aquele processo de alquimia, sabe? De transformação. Emoções que ainda ficam sendo revividas, ó, há um bom tempo e que não foram curadas. Me parece aqui que não existe uma situação de um dar um tempo para a ferida do outro, para a situação do outro estar melhorando. Esse jogo está me falando também que as brigas entre vocês, elas são geradas pelas atitudes descompensadas e desequilibradas da outra parte, tá? Sim, da outra parte. O rei de paus age muito sem pensar. Nesse posicionamento, com essa leitura que eu estou fazendo aqui, essa é uma pessoa que não mede muito as consequências. Ela pode ser até um tanto ríspida, grosseira. O relacionamento de vocês também tem muitas brigas porque carece de equilíbrio e proteção espiritual. Existe a necessidade, tá, de proteção dos anjos, proteção da espiritualidade, e isso já tem um certo tempo. Coisas do passado aqui que não foram bem curadas, não foram resolvidas, não foram perdoadas, não foram deixadas de lado, e vocês ficam remoendo. Principalmente a outra parte aqui, tá?
O 4 de espadas, ele vem apontando uma solução. Qual que é a solução para esse relacionamento? Eu vou falar essa solução aqui porque o tarô está ditando, não que eu seja a favor, mas o 4 de espadas, para vocês, junto com a temperança, a solução é primeiro buscar equilíbrio. Para que haja paz, precisa-se também de proteção da espiritualidade, precisa-se de luz do anjo da guarda para esta relação. Você precisa afirmar seu anjo da guarda, a outra pessoa também. E o 4 de espadas, vocês precisam de um tempo para a cabeça de vocês. Existe a necessidade da cura. E essa cura, ela pode vir até com um certo tempo de distância entre vocês, tá? Vocês estão conectados, vocês estão ligados. 4 de espadas com essa imagem, mais a temperança, existe uma conexão entre vocês, mas existe também a necessidade da cura, do restabelecimento em relação ao lado mental e em relação ao lado espiritual, para que coisas do passado deixem de estar fazendo tanto sentido, para que vocês possam estar olhando para o futuro. Vocês precisam também ter uma rotina mais saudável, tá? Aqui tá falando de um casal que carece de uma rotina saudável. Rotina saudável, gente, quando eu digo, é aquela situação onde existe a previsibilidade que não cansa, sabe? Você sabe que aquela situação vai acontecer daquela forma, o horário que a pessoa vai te ligar, o horário que ela vai sair do trabalho, sabe? O horário que vocês vão se encontrar, o dia que vocês vão se encontrar, determinado dia da semana sempre acontecer aquela situação. Paz, a rotina que traz paz, não a rotina maçante, mas a rotina que traz paz, por você saber exatamente o que vai acontecer sem ter nenhuma intercorrência, existe essa necessidade, e o jogo está dizendo aqui que o que pode trazer isso para vocês é anjo da guarda, tá? A conexão correta e direta com o anjo da guarda, tá bom? É isso. Em relação a essa leitura aqui da Cianita Azul, que já veio, né? Nem precisei partir o baralho, nem precisei cortar o baralho, já veio aqui, expressa. Agora vamos aqui para a opção da olho de tigre. Por que vocês brigam tanto na relação, na ligação, na situação que vocês têm aí? Por que vocês brigam tanto? Por que brigamos tanto? Responde, tarô, para quem escolheu aqui a olho de tigre. Por que há brigas? Por que estão existindo tantas brigas entre as pessoas? A pessoa que escolheu, mas esse alguém que é do interesse dele ou dela, a olho de tigre. Ops, ó. Rainha de paus, Pagem de ouros. Na outra tinha saído o rei de paus, né? E aqui tá saindo rainha. Por que vocês brigam tanto? Como já vieram duas cartinhas, né? E na outra veio 4. Eu vou tirar mais 2 cartas aqui para essa leitura também, tá? Porque eles ou elas brigam tanto. Para quem escolheu aqui é o olho de tigre. Dez de ouros. E o 9 de copas. Bom, aqui eu já tô vendo uma situação que tem a ver com o financeiro, né? Dentro da relação de vocês pode estar havendo alguma situação de parte financeira. O jogo está me dizendo que a parte feminina desta relação, ou a parte que tem mais intensidade dentro desta relação, a pessoa dentro desta ligação, desta relação, que é a mais impulsiva, que é a mais intensa, que é a mais impetuosa e que pode ter uma maior energia feminina, é que está causando o problema de brigas dentro do relacionamento, tá? Essa leitura, ela tem muitos aspectos, eu tô trazendo o primeiro, vamos lá? E aqui tá me falando que existe esta pessoa, que eu acabei de falar, que ela se sente inferior dentro do relacionamento, tá? Então ela pode ter algumas atitudes de ataque dentro da relação por se sentir inferiorizada. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, existem muitas diferenças entre vocês. A outra pessoa se sente inferior em relação a você. Você pode ser essa rainha de paus com 10 de ouros que tem ou já teve muita estabilidade nos relacionamentos anteriores e essa pessoa se sente menos, principalmente no aspecto profissional, financeiro, pessoal.
Você é uma pessoa que tem muito para cooperar, para oferecer, e a pessoa se sente um tanto sem nada. Então aqui já existe uma certa imaturidade da outra pessoa que traz um choque entre vocês. Existe a diferença de elementos aqui, de personalidades entre vocês, e você é uma pessoa que quer muito e essa pessoa não se sente preparada para te prover, para te oferecer isso que você quer e você sabe que você merece. Resumindo, nesse segundo aspecto que eu estou explicando, aqui o que causa as brigas entre vocês são as diferenças de perspectiva, as diferenças de personalidade, as diferenças de expectativa que existe entre vocês e também questões relacionadas a status, onde você é uma pessoa muito mais segura, muito mais ciente do que você quer na sua vida e também das coisas que você possui, e a outra pessoa se sente menos. Outro aspecto também que esta leitura está me trazendo aqui fala de casais que brigam por causa de dinheiro, tá? Aqui, sem sombra de dúvida, também tem esse aspecto de casais que brigam por causa de questões financeiras. Traz aqui também um outro aspecto de casais que brigam porque existe muito equívoco em relação ao que é falado. Também tem uma outra nuance de casais que brigam por causa de fofoca. Tem um lado aqui onde a pessoa é mais intensa e quer uma família, quer algo mais sério, e a outra pessoa está pensando em se estabilizar primeiramente, a pessoa não aguenta nem com ela. Mas todos esses aspectos, todas essas nuances que eu estou explicando, elas giram em torno de diferenças. Diferenças, tá? Existe aqui uma pessoa que ela não tem segurança em relação à própria vida e existe alguém aqui que quer tudo. Já que é o 10 de ouros, é uma família, filhos, e a pessoa não se sente pronta para isso. Existe alguém aqui extremamente intenso. É um relacionamento que tem tanta intensidade que gera choque. Essa intensidade também faz com que o casal aqui não perceba o quão diferente vocês são. E isso também é um problema. Qual que é a solução aqui para vocês não estarem brigando, tá? Qual que é a solução? Aqui existem duas. Primeiro, a parte mais intensa, existe a necessidade de estar dando uma segurada em relação a isso, não estar entregando tudo e não estar esperando tanto desta pessoa. E o 10 de ouros, aqui existe a necessidade de ambos estarem se valorizando primeiro, se gostando mais primeiro, para depois ofertar aquilo que já possuem dentro do relacionamento. Exemplo, esta pessoa aqui que não se sente pronta para a relação, primeiro tem que estar resolvendo aquilo que faz ele ou ela não se sentir pronta, seja trabalho, seja dinheiro, seja carreira, seja família, seja a cabeça da pessoa, tá? Esta outra pessoa aqui tem que estar entendendo por que deseja tanto uma família, por que deseja tanto um relacionamento com alguém que não está pronto para isso. Não pode se forçar a situação. O 10 de ouros fala muito de você correr atrás daquilo que vai trazer valor para você. Construir para a sua vida, no seu caminho, aquilo que será importante para você, que vai deixar a sua marca. Como se fosse algo que vai fazer com que você tenha uma honra. Ah, eu vou me tornar meu melhor, eu vou ser o melhor profissional, eu vou ser a melhor pessoa nisso que eu estou fazendo. Reconhecimento, em outras palavras. Então, busque por reconhecimento pessoal, busque por reconhecimento financeiro, busque por reconhecimento profissional, familiar, na área que você estiver fazendo. Trabalhe a sua autoestima em relação a isso, tá? Existe essa necessidade. E também precisam estar conversando de uma melhor maneira, precisam se ouvir mais, tá? Existe essa necessidade. É uma leitura, muitas pessoas que estão aqui ouvindo não vão gostar, mas eu vou precisar falar. É uma leitura que aqui o jogo pede tanto para outra pessoa consertar as imaturidades, as burradas que pode fazer pelas imaturidades, e para você que está ouvindo, controlar um pouco mais a impetuosidade e a impulsividade. Isso pode pesar um pouquinho na outra pessoa que não aguenta nada disso, tá bom? Agora vamos aqui para a terceira e última opção. Por que brigamos tanto? Para quem escolheu esse cristal. Por que existem tantas brigas entre vocês? Responda. Tarô?
Porque quem escolheu esta opção briga tanto com esse alguém que ele ou ela quer saber. Por que existem tantas brigas entre vocês? Ixi, 5 de paus. Eita, Lili, lá vem. 2 de espadas, 2 de copas e o 8 de copas. Gente, aqui é muito claro, tá? Muito claro que vocês brigam por interferência dos outros. Sem sombra de dúvida, sem pestanejar. Vocês brigam por interferências de terceiros. Terceiros, esses que eu estou dizendo, não são só pessoas. Pode ser o trabalho, um problema ali que acontece na família. Sempre tem o entorno entrando aqui entre vocês. E o 8 de copas me fala que já houveram desistências, né, entre vocês. Alguém aí já foi e já voltou, né? Porque há sentimento, realmente. 2 de copas, há sentimento. Só que aqui me fala que vocês brigam prioritariamente, principalmente por interferência dos outros. Como eu disse, eu vou voltar a repetir. Esses outros estão relacionados com tudo que compõe o externo de vocês. Aqui eu tô vendo um casal que não vive num externo saudável. Vocês não vivem numa esfera saudável. Seja família, seja trabalho, seja amigo, seja o que for. Não está trazendo benesse para vocês. O 2 de espadas fala também que as brigas entre vocês acontecem porque está havendo a necessidade de uma tomada de decisão aqui de forma mais calma, mais tranquila, e isso não está acontecendo. Pode estar existindo alguém dentro dessa relação que está na dúvida. A outra pessoa percebe. Só que essa dúvida, ela nunca sai do meio de vocês, porque não há uma ação efetiva. Não há uma ação de fato para que essa dúvida deixe de existir. Não há um poder de decisão. Não há uma decisão tomada. Não há um caminho a ser escolhido. Então isso vai criando também mais uma interferência entre vocês aqui. Qual que é o conselho para esse relacionamento não ter mais brigas? Primeiro, 2 de copas, né? Tem que ser mais um pelo outro aqui. 2 de copas é a parceria, sabe? 2 de copas é aquela coisa da irmandade, da lealdade, da fidelidade, da troca mútua, recíproca em 100%. Vocês precisam estar lavando, como se estivessem limpando mesmo, resquícios de brigas passadas, tá? E tem que ser muito um pelo outro aqui. Fazer um pelo outro de forma muito equivalente. Se puderem trabalhar melhor a privacidade de vocês, 8 de copas, existem algumas coisas no entorno dessa relação que precisam ser deixadas para trás para ficar só vocês, tá? Para alguns casos aqui pode estar existindo uma situação de triângulo, né? Quando eu falo triângulo, eu não estou só falando que a pessoa pode ser casada com o trabalho, pode ser casada com a família, pode ser casada com os amigos. Namora você e os amigos, namora você e namora a família. Ah, tem uma mãe, uma irmã, sei lá. Aqui vai ter situação também onde a pessoa está em dúvida entre você e um outro alguém. E é óbvio, nítido, que isso também está gerando briga. Então a pessoa precisa se decidir. Existe também a necessidade da decisão por uma mudança dentro da relação onde fique só 2 e não 5. Não esse tanto de gente aqui, entendeu? Vocês precisam ser mais parceiros, um pelo outro, esquecer das coisas lá fora, não deixar que nada interfira, tá bom? Bom, gente, isso é tudo que eu tenho para vocês hoje nessas leituras. Acredito que vai ter gente que não vai concordar, que não vai gostar, mas são as mensagens que o tarô resolveu trazer hoje, tá? Por isso que eu trago aí o motivo e também a solução, porque briga ninguém merece, né, gente? Briga é muito chato, desgasta pra caramba, não faz bem e traz uma energia para lá de negativa. Bom, gente, curta, comente, compartilha, ou mande para aquela pessoa que você sabe que está passando por uma situação de pé de guerra com alguém e você viu que tem coerência aqui, alguma resposta, tá bom? Vou ficar muito feliz com isso vai ser um super feedback para mim.
Um grande beijo a todos vocês, um abração, até os próximos vídeos, fiquem com Deus, tchau, tchau!